apresentou, eu sou Karina, eu faço parte da coordenação nacional do MAM, que é o Movimento pela Soberania Popular na Mineração, aqui no Brasil, que vocês todos conhecem já, né? E eu fico aqui em São Paulo, na capital de São Paulo mesmo. Sou responsável pelo debate da mineração aqui no estado, mas muito nessa ponte dialogar com as forças, né, da esquerda, com os movimentos, os outros movimentos sociais, sindicatos, igreja, partidos, né? E também nas articulações internacionais, né? Então, sou professora de formação, sou filósofa de formação, estava dando aula até quase agora há pouco, e foi bom que minhas aulas foram canceladas da tarde, eu falei para o Frei Rodrigo que tudo bem, dava para participar. E, assim, antes de ingressar nos movimentos sociais, eu fico até feliz de estar aqui, né, porque faz tanto tempo que eu não participo num espaço massivamente conduzido pela Igreja Católica, porque é daí que eu venho, né, eu venho das comunidades eclesiais de base, da Zona Leste, do setor da área de São Mateus, que era administrada pelo Verbo Divino, é, e são religiosos muito contundentes, muito participativos no campo da política, e que têm muita responsabilidade sobre a minha formação política, né? Então, foi mediante as comunidades eclesiais de base, mediante a pastoral da juventude, que eu comecei aí a dar os primeiros passos do questionamento, né? A gente pode chamar assim, e de trazer aí a problemática de um mundo justo, né? Então, acho que minhas inquietações vêm daí, muito bem. Então, acho que é um pouco essa quem eu sou aí. A minha fala ela está montada sobre esse documento de discussão coletiva, né? Fruto desse encontro de Muriaé, mas também fruto também de um time que sentou, né, para discutir mais, né, para ampliar esse debate, que é o time dos movimentos sociais, é o time da igreja, os próprios trabalhadores do setor da mineração, os ambientalistas, os pesquisadores, a própria universidade, que debruçou aí sobre essa problemática de pensar alternativas, né? Então, é nesse sentido que trago a minha fala. A gente está pensando nessa perspectiva no elemento da reivindicação, né? Reivindicar territórios livres de mineração, porque a gente traz esse conceito de reivindicar porque não está dado, né? O fato da mineradora não estar instalada num território, ou até mesmo o território já está muito sucateado pela velha instalação minerária, ou até mesmo sofrendo a saída daquele processo de mineração, não está consolidado na consciência daquela sociedade ou do Estado de que precisamos ter um território livre de mineração, que precisamos pensar alternativas viáveis da economia, inclusive, né? Então, por isso que a gente utiliza esse conceito de reivindicar. A gente precisa lutar para que isso de fato aconteça, né? Então, e que essa luta vai se dar muito desse enfrentamento e que a gente mesmo, né? Os povos que vão ter que declarar isso aqui é um território livre de mineração por causa disso, 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 e a gente quer fazer tal, tal, tal coisa, né? Então, é necessária essa autonomia dos povos. Um elemento, acho que importante, né, que a gente traz, é a compreensão do que é território, né? É, há muito, acho que há muitas justificativas, muitos significados do que é território, é, mas a gente chega em uma compreensão mais ampla do que é território, né? Território é tudo que reúne os recursos materiais e os recursos imateriais, inclusive, né? Então, pensar um território é pensar desde ali do sítio, né, do terreiro da Dona Maria, até pensar as galinhas dela, até pensar a religiosidade que ela praticava naquele espaço, as relações familiares, pensar o modo de se viver. Então, quando a gente está falando de território, a gente está falando de uma dimensão muito ampla da vida, né? Então, que passa por uma experiência de vida política livre aí, né, de dominação. Então, esse território ele tem que respeitar princípios muito fundamentais, que é os nossos corpos, né? São os nossos corpos, é respeitar o meio ambiente, é respeitar a nossa espiritualidade, a nossa ancestralidade, respeitar a nossa cultura, nossas formas de viver e de pensar, né? Então, permitindo que as comunidades tenham autonomia
e soberania para definir suas estratégias, né? Então, não sou eu, Karina, que vou dizer, olha, é, Montes Claros deve se organizar dessa forma. É Montes Claros que vai ter que pensar dentro das suas subjetividades e materialidades o que é importante naquele momento, o que é importante assegurar de fato, né? E assegurar é assegurar a melhor forma sociocultural de viver. E é pensar a vida e a reprodução dessa própria vida, né? Então, garantindo aí a nossa segurança alimentar, a proteção e a conservação da nossa sociobiodiversidade, os bens comuns, né, a nós e as gerações que vão vir, né? Então, acho que para nós que se dispõe a fazer esse debate sobre mineração, está muito claro que a nossa luta não é imediata, né? Não é para resolver um problema agora, simplesmente. Também é para isso, mas é pensar o futuro daquela comunidade, né? E, e daí esse debate sobre territórios livres de mineração, que ontem a gente debateu muito no aspecto de que é uma forma de dizer não, né? Ele passa aí por um processo de luta de classes, lutas sociais, não tem outra forma, né? Então, a gente sabe que ou o povo se organiza para garantir isso, ou isso não vai acontecer, né? Até mesmo porque a gente tem aí alguns marcadores do meio ambiente, a gente tem aí uma Constituição, a gente tem algumas coisas no campo da legalidade brasileira que pode ser vista até com uma certa positividade, mas não tem uma eficiência, né? As leis brasileiras não têm, na sua aplicabilidade, elas não são eficientes. A eficiência dessas leis vão se dar pela fiscalização popular, pela autonomia popular. Por isso que é o processo de luta. E a gente pensa nesse sentido de que para a construção de um território livre, ele precisa passar por alguns caminhos, né? Então, eu vou tratar com vocês esses caminhos aí que estou levantando, e daí depois a gente abre para considerações, para perguntas, para trocas, né? Um primeiro caminho é pensar aquilo que a gente chama de controle desigual sobre os bens comuns e a injustiça ambiental que alimenta essa expansão mineral, né? Então, o uso, né, não só o uso, mas está sobre a fortaleza de quem esses bens comuns, né? E questionar sobre esse elemento da desigualdade sobre os bens naturais é denunciar esse uso e controle dos grandes projetos do capitalismo instaurado, né? E suas atividades intensivas e que acho que a gente pode ampliar aqui, né, na nossa compreensão brasileira, que não passa só pelo mecanismo da mineração, mas aquilo que a gente está chamando de hidroagrominério, né, no qual reúne ali os grandes projetos no campo da água, no campo da agricultura e no campo da mineração, porque são os grandes detentores dos bens, né, são os grandes tomadores, espolhadores dos nossos bens. E essas atividades intensivas, elas desrespeitam todas as formas de vida, né? Das comunidades, a forma como a comunidade se organiza no campo cultural, a própria natureza. Então, há de exemplo, né, o uso desigual da água, que a gente tanto discute, né? A problemática da água na atualidade, ele é feito pelas grandes mineradoras e pelo agronegócio sem freio, né? E acho que Minas Gerais tem um caso bastante emblemático que é o mineroduto, né? A gente sabe muito bem o quanto aquilo poderia estar subsidiando uma cidade de porte médio de cerca de 400 mil habitantes. E não, ela está lavando minério 24 horas ali e está tudo bem. Tanto que está tudo bem quanto tem outros projetos, né, de mineroduto sendo expandido Brasil afora, né? E essa prática, né, esse uso muito desigual, ele inviabiliza a existência de uma outra coisa que para a gente é muito preciosa, que é o modo da gente viver que não passa por esses grandes projetos, que é o modo agroecológico, que é o modo camponês, que são as nossas manifestações culturais, que são as nossas manifestações religiosas, e que tem uma relação com a água e que não pode ter mais, né? Então,
recentemente, circulou um documentário ainda sobre o, o grande crime de Brumadinho, onde as comunidades de matriz africana, por exemplo, estavam sem saber como é que eles iam fazer seus rituais, porque o rio Paraopebas estava morto. E no rio Paraopebas morto, os orixás daquele rio, da floresta, eles não habitam mais ali, né? Do mesmo jeito que a comunidade indígena, do mesmo jeito que os ribeirinhos estão pleiteando de que num rio morto não se dá peixe. Há uma mudança de matriz cultural, sociocultural gigantesca, né? Então, quando a gente reivindica os territórios livres de mineração, a gente está disputando essa narrativa ideológica, né? Não é só uma porção de terra, e sim todo um modo de se viver. Então, o controle econômico e simbólico do uso dos bens comuns. E dessa maneira a gente desequilibra aí as relações dessas forças desiguais sobre os bens naturais. Então, quando a gente parte para esse questionamento, a gente está balançando muito essas estruturas, né? Um outro elemento também importante, que a gente pode chamar de um segundo pilar ali, é a defesa de projetos de conservação da biodiversidade e que geram aí benefícios sociais, econômicos, de uma maneira direta ou indiretamente das comunidades. Então, essa luta que a gente está falando pelos territórios livres, ela vai implicar numa afirmação da sociedade, né, como eu já tinha dito. Então, não tem a ver diretamente com os interesses do Estado, né, ou do capital, do que é território livre, como é que ele vai se organizar, né, nada disso. E sim tem a ver com o que a população está definindo enquanto território, né? Então, a gente sabe muito bem dos impactos negativos que esses grandes projetos trazem para as nossas comunidades, né? E no sentido tanto da ameaça e quanto da destruição, o elemento da violência, que acho que é um elemento que a gente tem que voltar a debater, né? Que eu estou trazendo aqui, que esse elemento também da circulação de muitos homens, o aumento de índices de violência contra as meninas e mulheres, né? A insegurança, a violência doméstica, tudo se agrava, e a gente sabe bem disso, né? Todos vocês aqui moram num dos principais estados de implementação de mineração nesse país e um fluxo gigantesco, né, de extração minerária, e boa parte de vocês estão em cidades de extração de mineração ou estão próximo, né? Então sofre ali as consequências desse rebote aí da mineração. Então, quando a gente está falando dos impactos negativos, a gente tem aqui uma lista. A gente poderia ficar aqui horas falando dos impactos negativos, né? Mas a gente sabe também que aquelas comunidades, aqueles municípios, aqueles territórios no seu todo, também tem suas potências muito interessantes que poderiam ser uma alternativa a esse modelo de mineração, né? Então, quando a gente impulsiona ali o resgate das tradições culturais, né, de um povo, quando a gente está falando de matrizes ecológicas e agroecológicas, que vai impulsionar, inclusive, numa circulação econômica, né? Isso tudo é fruto, né, de uma sociedade que provavelmente já utilizava desses mecanismos ou foram impedidas muito rapidamente de utilizar tudo isso, porque há projetos de mineração seculares aqui nesse país, né? Então, nem sempre os territórios conseguiram se organizar de outra forma, mas a gente precisa pensar que formas são essas, né? Então, o que a gente está defendendo em contramão a esse modelo de degradação feito aí pelas atividades minerárias, são modos de vidas e práticas produtivas e socioculturais que passa por essa condição aí de garantia de renda e trabalho, porque a gente sabe que isso é muito importante, e a gente está assistindo nessa pandemia um aumento crescente da miséria nesse país, né, da fome nesse país, e é muito triste, né, a gente constatar que a gente está voltando ao mapa da fome, algo que a gente tinha muito orgulho de dizer que não participava mais, né? Então, além de garantir formas materiais de existência, né, de fazer com que as pessoas vivam de fato pelo mecanismo da renda e trabalho,
Mas a gente também precisamos esses novos projetos que a gente precisa resgatar ou construir, eles também estão pautados sobre o elemento da proteção, né? Da proteção e do respeito ao meio ambiente. Então, são novas formas de se relacionar socialmente falando, né? E são formas respeitosas e não violentas. E não violentas, inclusive, com as mulheres, com as crianças, com a juventude, com os idosos, com os homens, e que vai, por fim, aquilo que a gente tanto nos angustia, que é o elemento do racismo, do etnocentrismo, do machismo, do patriarcado, que impacta nossas comunidades, né? Então, quando a gente se reorganiza de uma maneira diferente, a gente passa a produzir uma sociedade diferente, né? Então, a gente defende que essas práticas associadas às dinâmicas sociais existentes ou que precisam ser construídas, vão permitir aí para a gente ter territórios livres que valorizam a vida e não a morte. Então, acho que esse é um elemento muito central para a gente pensar nas nossas discussões sobre mineração e sobre o que fazer, né? Um terceiro elemento é a gente exercitar aí uma prática política de autonomia e solidariedade, que eu acho que esse grupo, pela pouca apresentação ali que vocês fizeram no começo, já parte desse princípio, né? Do princípio da solidariedade como mecanismo e ferramenta de luta, né? Então, o que a gente não pode esquecer que os processos políticos que reivindica ali o estabelecimento dos territórios livres, ele nasce da organização popular, e ele é fruto de práticas e políticas de autonomia pela defesa dos direitos coletivos, que todos aqui presentes devem fazer essa defesa há alguns anos, né? Do direito da justiça, da autonomia dos povos, né? Então, as ações solidárias, elas precisam ser permanentes e elas precisam é, sustentar aquilo que a gente fala de autonomia dos povos, precisa dar, de fato, uma cama para que os povos tenham, de fato, autonomia, né? Então, a organização popular que vai declarar enquanto território livre, então são sujeitos organizados que vão fazer isso, e fruto aí de práticas das atividades consideradas frente àquilo que eles vão considerar nocivo, né? Então isso eu não quero para minha sociedade, para minha comunidade, antes mesmo do Estado fazer qualquer tipo de prática protetiva, né? Então, a gente não está falando que a norma jurídica, por exemplo, ela não é importante. Claro que ela é importante, né? Os conselhos populares, né? As assembleias que a gente realiza são de extrema importância. Mas não adianta a gente querer garantir no campo da legalidade e daí quando a gente vai lá no campo da legalidade, a gente olha para trás, não tem base que sustenta isso, não tem povo que sustenta isso, né? Então, a gente deve buscar o reconhecimento legal que impeça a instalação de um projeto mineral, porém este reconhecimento ele deve ser feito posteriormente, né? Ele tem que ser uma consequência do processo organizativo popular, né? E isso que vai definir para a gente um território livre de mineração de fato, né? Então, as lutas contestatórias que surgem desses processos vão demandar aí para a gente um amplo e popular debate sobre o modelo mineral, né, e seu desenvolvimento. Inclusive, essas lutas elas devem se conectar em rede, né? Ela não pode ser uma luta lá do município X, do território da comunidade Y, né? Ela tem que estar conectada em rede, porque a gente sabe que o processo de exploração, o capitalismo, ele também se dá em rede, né? O capitalismo se organiza sob a perspectiva global muito rápida, e a gente também precisa aprender isso, né? A se organizar de uma maneira com mais braços que fazem parte da nossa rede aí, né? Porque senão a gente fica transferindo o problema. Não vai ser implementado no meu território, mas vai ser implementado no território do meu vizinho, né? Do meu amigo, do fulano de tal, ou do estado. Ah, não vai ter mais aqui em Minas Gerais, mas vai ter em São Paulo, na Bahia. A gente só está transferindo o problema, né? E é claro que isso se fortalece porque o capitalismo também se organiza muito rápido. Ele está vendo um ponto de resistência aqui,
ele vai tentar se implementar de qualquer forma onde estiver mais frágil. Por isso a importância de uma organização de rede, porque a gente consegue fortalecer os outros também de uma maneira rápida para dar uma resposta também àquilo tudo, né? E um quarto elemento que também é bem importante, é que acho que para a gente pega bastante aqui no Brasil, que é reivindicar uma transição justa, né? Então, exigir reparação integral das violações e impactos socioambientais. Aonde isso? Onde a mineração já está implementada. A gente não está negando que ela vai deixar de existir, ela não vai deixar de existir assim, pronto, não teremos mais mineração. Mas onde ela está implementada, o que fazer? Então, esse elemento de reivindicar uma transição justa é muito esse passo do que fazer, né? Então, esses territórios já minerados, o processo de instituição de um território livre vai incluir aí pautas relacionadas à responsabilização das empresas, das mineradoras e do Estado, por reparação integral, pelo financiamento aí da transição rumo aí à diversificação da economia, a superação da dependência do processo de mineração extrativista. E esse processo de transição, ele precisa, né, assim, dizendo, né, ele precisa ser justo. Ele precisa que os trabalhadores, por exemplo, do setor mineral, não sejam penalizados, né? Que isso não fique sobre a conta deles, por exemplo, né? Então, eles precisam ser incorporados durante esse processo da transição. A gente precisa conseguir reorganizar a economia para que isso seja possível, né? É preciso evitar, então, que as regiões onde os grandes projetos estão instalados, que é o caso de Minas Gerais, né? O caso do Pará, por exemplo, e tantos Goiás também, que tem grandes projetos de mineração, a Bahia em alguns pontos, né? O Ceará lá com o debate de urânio, por exemplo. A gente precisa entender que um processo de mineração de extração minerária, o dia que ele começa, ele já tem um dia de fim. Uma mineradora, ela não começa sem saber quantos anos ela vai ficar naquele território, ela sabe muito bem. Então, é da responsabilidade dela também, principalmente, sob pressão popular, pensar um processo de transição, porque a hora que você for embora vai ficar cava. E o que eu faço com a cava? Né? Vai embora os restaurantes, vai embora o processo hoteleiro, vai embora um monte de coisa. Então, essas regiões dos grandes projetos precisa ter um projeto de finalização da atividade de mineração para que não caia naquilo que a gente chama de uma depressão econômica. E, por fim, assim, para a gente também abrir para conversar, a gente tem que pensar aí o processo de estratégias políticas para tudo isso, né? Quais são as estratégias necessárias para que a construção e a garantia dos territórios livres seja possível, né? Então, eu estou levantando 4 pontos que são pontos assim meio que se repete, sabe? Tipo, organização popular só muda um pouco o jeito, né? Mas acho que fundamentalmente organização popular, essa é a nossa grande estratégia, na questão da construção ampla de alianças, e quando a gente fala de alianças, a gente está falando de alianças nacionais e alianças internacionais, que a gente configure uma grande rede de solidariedade que pensa a mineração nesse país para além da nacionalidade, né? Então, pensar essa dinâmica do capitalismo e da exploração mineral no mundo inteiro. Um outro elemento é o elemento da mobilização popular, que eu acho que é uma coisa que a gente às vezes avança, às vezes nem tanto, né? Que é disputar narrativa, é disputar a construção da opinião pública, que é muito difícil, a gente sabe muito bem disso, né? Porque enquanto eles têm as ferramentas das grandes redes de televisão, a gente tem nós ali, a rádio comunitária, o jornal da igreja, é, a rádio poste, às vezes, né? Então, o WhatsApp, mas a gente precisa construir narrativas e debater, né? Disputar esse espaço da narrativa
para a construção da opinião pública. Não dá para a Vale continuar fazendo um comercial que circulava muito até o ano passado aqui em São Paulo sobre o que a Vale está fazendo para reparar a população de Brumadinho. Não sei se, inclusive, esse comercial passava aí em Minas Gerais, né? Mas aqui passava, assim, em horário nobre. Tipo, 9, 10 horas a todo instante, né? E aquela coisa, aquele cartão postal, né? Estamos fazendo de tudo mais um pouco. Os caras aprenderam muito rápido de um crime para o outro, de Mariana para Brumadinho. Então, a gente precisa disputar esse espaço da narrativa, né? Um terceiro ponto é disputar os instrumentos normativos e legais. Então, a gente precisa, sim, estar nas instâncias jurídicas e na legalidade do Estado, a gente precisa construir isso. E, por último, um processo permanente de mobilização e afirmação. A gente precisa renovar nossas energias de tempos em tempos para não deixar a coisa esfriar, não perder o tempo também das respostas necessárias, né? Para que, de fato, conseguimos construir mobilização permanente. Então, é um pouco disso, né? Então, esse debate sobre territórios livres de mineração é uma ferramenta de luta, né? A gente não pode esquecer disso, e uma ferramenta de luta que passa por ambientes, né? Por territórios, né? Por terras, por espaço físico onde as mineradoras não estão implementadas, mas também que passa por espaços que as mineradoras já estão implementadas, né? Então, a gente amplia aí, não é só aquele elemento do território onde a mineração ainda não chegou.